Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que vai assistir essa live aqui comigo ao vivo. E você que vai assistir a live gravada também, que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. Vamos orar para dar início à leitura e em seguida fazer algumas considerações, reflexões desse capítulo. Amém? Oremos então. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia de vida, um dia único, um dia abençoado que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque as suas misericórdias se renovam todos os dias em nossas vidas e duram para sempre. Gratidão, Senhor, gratidão por ter o privilégio de poder ter acesso à Tua palavra, à Tua sagrada palavra. Obrigada, Senhor. Coloque agora, Senhor, em nossos corações o desejo imenso, intenso de receber essa palavra. Coloque em nossas mentes, abra as nossas mentes para que entendamos a Tua palavra. Fale conosco através da palavra, Pai querido. Enche esse ambiente com Teu Santo Espírito. Invade a minha vida, Senhor, para que essa live seja o Senhor falando através de mim. Que tudo que for dito aqui esteja em concordância com a Tua palavra, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá, capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Diz assim a palavra: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que precede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder de sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia, glória a Deus por esse capítulo, né? Nós lemos o capítulo, para você que está chegando, nós lemos o capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Que capítulo abençoado, né? Seja bem-vindo, Antônio. Seja bem-vindo, Clarete. Deus abençoe vocês. E aí eu vejo que seguir a Jesus vai custar tudo o que temos. Mas será que isso vale a pena? Claro que vale, né? Claro que vale. Nesse capítulo, Paulo fala sobre a superioridade da salvação em Jesus e sobre a alegria como fruto do relacionamento sincero com Ele, sincero com Deus. Exorta os irmãos a fugirem da aparência do mal, da aparência, e compara os cristãos a atletas de alta performance. Aceitar Jesus Cristo é o maior ganho da nossa vida, é a maior alegria da nossa vida. Os filipenses, assim como todo cristão, devem ter em Jesus Cristo a sua fonte de alegria. Paulo não se cansa em repetir isso. Outro cuidado que eles deveriam ter era de evitar os falsos mestres e a vaidade dos títulos e da aparência. Para isto, Paulo apresenta o seu próprio exemplo de judeu e fariseu, né? Como pode? Ele dá o seu próprio exemplo. Ele era um fariseu, ele era um perseguidor da igreja e se tornou um servo de Deus. O seu povo, o seu novo nascimento, o que aconteceu com Paulo depois do seu novo nascimento em Cristo, o fez perceber o quanto seu passado glorioso de nada valia. Esse entendimento era tão profundo para Paulo que ele diz, olha o que ele diz, olha no verso 8 diz assim, eu vou ler o verso 8. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Na minha versão, diz assim, na versão NA, na verdade,
Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Que maravilha, né? Que maravilha. E é assim, a gente precisa entender que a gente não tem nada, a gente não é nada e a gente não vai levar nada. Tudo que a gente acumula aqui nesse mundo vai ficar nesse mundo. O que a gente vai levar é a nossa salvação, é a nossa essência. Então a gente precisa estar atento às coisas desse mundo, né? Vigiar, porque vão existir falsos mestres, falsos profetas, falsos cristãos, para nos tirar o foco. E é isso que Paulo fala, né? Ele abandonou tudo. E ele viu o quanto ele não valia nada enquanto ele era um fariseu, um perseguidor da igreja. Que tudo que ele tinha era lixo, perto da gloriosa, da maravilhosa graça de Deus, da salvação em Jesus. Porque quando você é salvo e você tem a sua identidade em Jesus, em Deus, a sua vida muda. É impossível o cristão convertido não ter mudança. Tem que ter mudança, tem que ter fruto. Aquele que não dá fruto, algo errado está. Então é preciso que a gente busque ao Senhor e clame a Ele, né? Que Ele nos diga o que a gente está fazendo de errado. Então a gente vê que o novo nascimento de Paulo fez ele perceber o quanto seu passado era glorioso e de que nada valia. Isso acontece, gente, infelizmente, para alguns não vale a pena, mas vale muito a pena. E eu digo a vocês que o verdadeiro encontro com Jesus é uma virada de chave. A gente muda os nossos conceitos, os nossos valores, e a gente vê o quanto a gente era fútil, o quanto a gente dava valor às coisas tão sem importância. Eu digo isso de causa própria, entende? Eu digo isso trazendo para a minha vida. E aí, quando eu vejo aqui que Paulo corre em direção ao alvo, e ele aconselha que a gente corra também em direção ao alvo. A cultura grega da época valorizava e muito. Ele está dando um exemplo, olha. A cultura grega da época valorizava e muito o desempenho intelectual e físico. Para eles, a manifestação da divindade se revelava no alto rendimento dessas áreas. Daí, serem o berço dos Jogos Olímpicos. Os romanos eram assim, né? Ao final de cada competição, o vencedor, ele recebia uma grinalda de folhas, uma coroa, lembra dessa grinalda de folhas na cabeça e um alto valor em dinheiro. A partir disso, Paulo faz uma analogia. Ele compara o cristão a um atleta de alto nível na mais acirrada competição. É uma batalha tão intensa que olhar para trás pode fazê-lo perder segundos preciosos e, consequentemente, a corrida. No verso 13 e 14, olha o que diz. No verso 13, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que maravilha, né, gente? Então, Paulo faz uma analogia comparando aos cristãos. E ele finaliza esse capítulo dizendo que eles devem viver de maneira excelente
em Jesus Cristo, de acordo com o padrão apresentado pelos apóstolos. No entanto, eles não deviam viver apenas à procura de mais conhecimento, deviam praticar o que sabiam. Nós precisamos ter conhecimento, buscar conhecimento, mas não é só o conhecimento que vai nos capacitar. O que nos capacita é o próprio Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo. Então não adianta você ter vários cursos, ser um teólogo exemplar, exímio, com palavras difíceis, se você não tem a unção do Espírito. De nada adianta. É isso que nós precisamos buscar. Nós estamos nessa corrida, né, em que a gente não pode perder um minuto olhando para trás. A gente precisa olhar para o alto, focar no alvo, que é Jesus. Lembrar que ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele derramou sobre nós a sua maravilhosa graça. Por conta disso estamos aqui. Então nós somos pecadores, estamos no mundo caído, nós temos uma inclinação para o pecado, mas a gente precisa buscar andar conforme a palavra do Senhor. A gente precisa buscar andar em obediência, a gente precisa buscar cada vez mais a santidade. Claro que a santidade total só teremos na glória com o Pai, mas a gente precisa continuar caminhando e buscar e caminhar em busca da santidade, vivendo a santidade, vai te impedir de pecar. Nós vamos pecar, mas quando você vive em santidade, quando você vive em obediência, você está mais atento às coisas desse mundo que são erradas e você evita, porque você conhece. A gente, quando tem conhecimento do que é certo, do que é errado, e a gente tem um Espírito de Deus habitando dentro de nós, é Ele que nos ajuda a não andar em pecado, é Ele que nos ajuda a ter sabedoria, a ter discernimento, as coisas que devemos ou não fazer. Então, irmãos, precisamos entender que não devemos focar apenas em conhecimento. Devemos focar em busca intensa da presença de Deus. Precisamos focar em ter um verdadeiro encontro com Ele. Eu vou dizer a vocês, conhecer a Jesus verdadeiramente, para mim, foi uma virada de chave. Porque quando você toma posse da sua identidade em Deus, muda, vira uma chave na tua vida. Quando você descobre, quando você sente esse amor que o Senhor derrama sobre a gente, porque Ele diz na palavra: o dia que vocês beberem da água da minha fonte, vocês não terão mais sede. Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Ele diz isso na palavra. Desculpa. E quando eu li esse trecho lá da mulher samaritana, no poço, em que ele dizia, né, que se ela bebesse da água, ela não teria mais sede. Eu disse para ele: Senhor, eu também quero dessa água.
E foi um derramar tão maravilhoso do Espírito na minha vida. Mas é isso, a gente precisa buscar em espírito e em verdade, clamar ao Senhor. Essa busca tem que ser todos os dias, tem que ser incessante, até que Ele volte. Precisamos estar revestidos do seu Espírito, precisamos estar cheios de unção, para que na hora que Ele voltar, no dia que Ele voltar, nós vamos estar prontos. Como as virgens, né, que encheram as suas lamparinas de azeite. Nós precisamos encher a nossa vida do Espírito, da unção de Deus, para que quando Ele voltar a gente esteja pronto. É isso, meus irmãos. A minha alegria, a minha esperança é a certeza da minha salvação. É a certeza de que um dia eu vou estar no céu com o Pai. E de que nada disso aqui, nada que eu tenho, é válido. Nada. E tudo que eu tenho aqui, eu tenho que usar aqui. Não vou levar nada para lá. Então, se a gente tem algo de material, a gente precisa aproveitar para o reino de Deus também. Não só para o nosso conforto, mas a gente precisa para ajudar um irmão, para ajudar o reino de Deus. É isso que a gente precisa fazer. Não guarde tesouros, não acumule tesouros nessa terra, porque você não vai levar nada. Isso eu tenho consciência hoje. Então a gente precisa ser, sim, ter equilíbrio, a gente precisa saber ser um bom mordomo das coisas que chegam até as nossas mãos, mas a gente precisa entender que a gente não leva nada. Então a gente precisa ajudar, dar, investir no reino de Deus. Ajudar um irmão que precisa, com cesta básica, com uma conta de luz, com um médico, com qualquer coisa, nós precisamos ajudar. Amém, meus irmãos? Então, é isso. Hoje nós lemos o capítulo 3 e amanhã faremos a leitura do último capítulo. O capítulo da carta de Paulo aos Filipenses é pequeno, ó. São 4 capítulos. E segunda a gente começa a carta de Paulo aos Colossenses, que também é curto. Também são capítulos cartas curtas. Também são 4 capítulos. Tá bom? Então amanhã a gente está aqui de novo, em nome de Jesus, para fazer a leitura do capítulo 4. Olá, Solange, bem-vinda, Cleusa, bem-vinda, Nicolas, bem-vindo. Seja muito bem-vindo vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, que essa palavra tenha falado ao coração de vocês e que vocês coloquem em prática, né? Que a gente avance olhando para o alto, olhando para o alvo, que é a nossa vida eterna, é a certeza da nossa salvação. Amém? Vamos orar então? Para terminar essa live. Antes de orar, eu quero pedir a você que não é inscrito no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, por favor, se inscreva, curta, comente, compartilhe, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, mantenha ele no ar. Por favor, é para a glória do Senhor, nada é para mim, meus irmãos. Precisamos levar essa palavra para mais pessoas. Eu estou com esse propósito desde janeiro e eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. Muitas almas serão alcançadas. Amém? Vamos orar então, agradecendo a leitura e a reflexão dessa carta, desse capítulo. Oremos. Pai querido e Pai amado, gratidão. Gratidão por esse capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Obrigada, Senhor, por nos ensinar, por nos exortar, por nos mostrar o quanto é preciosa a Tua palavra, o quanto aprendemos quando meditamos nela.
Obrigada, Senhor, nos dê vontade, nos capacite, nos dê sabedoria para manusear a tua escritura, para abrir a tua palavra com alegria e meditar de dia e de noite. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos capacitou, o Senhor nos exortou, o Senhor nos ama tanto que nos sentimos constrangidos. Mas é tão grandioso esse amor que nós te amamos também demais, Pai, e queremos fazer tudo para te agradar. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. Não deixe, Pai, que caiamos na armadilha do inimigo. Não deixe que os nossos olhos se encantem com coisas que não vêm de ti. Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos mostre os falsos profetas. Não deixe que caiamos na armadilha das pessoas que querem nos induzir a coisas que não vêm de ti. Obrigada, meu Deus. Obrigada por esse capítulo. Obrigada porque o Senhor é bom em todo tempo. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã e duram para sempre. Nos ajude, Paizinho. Nos ajude a ter mais fé. Nos ajude a ter alegria em conversar com um irmão, com alguém sobre ti, porque é tão maravilhoso quando a gente encontra alguém com o mesmo propósito, com o mesmo foco, com o mesmo amor. E aí a gente pode trocar informações. Coloque, Pai, pessoas no nosso caminho para nos edificar, para nos ajudar, para trocarmos informações, mas que o foco seja sempre o Senhor. Obrigada, meu Deus. Continua conosco, continua ministrando em nossas vidas. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos, fiquem com Deus